Olá, pessoal! Vocês sabem que meu objetivo é pegar situações reais e mostrar para vocês como funciona o seguro na prática. Vamos falar sobre o IRB. Ontem, as ações caíram quase 32% em 24 horas. Gente, desde que eu acompanho o mercado financeiro, eu acho que no Brasil essa foi a maior queda em percentual de ações em 24 horas. É assim... não tem como falar, não é uma coisa comum, acontece. Não é comum, não é comum. Eu não vou entrar aqui no mérito nesse vídeo sobre a conduta dos administradores, se houve fraude, se não houve fraude, enfim, não vou avaliar isso, até porque a CVM vai investigar, se for o caso o Ministério Público também vai ingressar com uma denúncia, enfim, vamos deixar aí que as pessoas que têm titularidade para investigar, para processar, tomem as medidas cabíveis e verifiquem realmente quem teve conduta dolosa, se teve conduta dolosa, quem foi omisso, quem não foi, enfim. O que eu quero conversar com vocês sobre esse caso é sobre o aspecto da policy de J&O. Está coberto ou não está coberto? Quais coberturas são acionadas? Quem pode reclamar contra os administradores? Eu quero mostrar para vocês que como um evento pode ter vários desdobramentos na policy. E por que as empresas precisam contratar limites consideráveis aí para a proteção dos administradores. Porque às vezes quando a gente está contratando uma policy, a gente não consegue ter uma visão tão ampla de tudo que pode acontecer com a empresa. Ou melhor, com os administradores da empresa. Bom, primeiro ponto. Quando eu comecei a ler as notícias sobre o IRB, e principalmente sobre ontem o mercado eufórico, tá caindo, chegou acho que bater 40% de queda, e depois acabou fechando em quase 32, acho que 31,9%. Eu comecei a ver, falei, gente, vai ser o primeiro caso que eu vejo que poderia usar cobertura de crise. Para você que não trabalha com J&O de companhia de capital aberto, existe uma cobertura que chama gerenciamento de crise, que é quando as ações da empresa caem, desvalorizam mais de 15% em 24 horas, tá? Ela desvalorizou quase 32%. Gente, eu nunca vi uma empresa desvalorizar 15% em 24 horas nos últimos tempos aqui no Brasil. Então, eu pensei, gente, é um exemplo da cobertura de crise. Ponto 1, não é. Por quê? Apesar de ter atendido um requisito, que é atingir os 15% de queda, existem alguns gatilhos, né? Alguns fatos geradores aí que estão previstos nessa cobertura. E o fato que seria a divulgação equivocada de que o Warren Buffett faz parte, né, seria acionista do IRB, não caracteriza um fato gerador previsto na cobertura de crise. Vai ter algumas situações como anúncio de recall, demissão coletiva, queda de lucro, de faturamento, perda de patente, enfim, tem alguns fatos geradores que, se decorrência desse fato gerador, a ação cair mais de 15%, aí sim vai poder ser utilizada a cobertura de crise. Então, requisito 1, caiu mais de 15%? Caiu, atendeu o primeiro requisito. Requisito 2, a queda foi por causa de algum daqueles fatos geradores previstos na cobertura? Não. Então, não teremos um caso de exemplo de cobertura de crise, tá? De gerenciamento de crise no J&O. Agora, falando sobre o aspecto de quem pode processar os administradores, né? Esqueci até de fazer um resumo para vocês da situação. Qual que é o que está pegando, né? O que explodiu aí essa queda das ações, né? Qual que foi a causa disso? O IRB já estava já estava em uma disputa com a Esquadra, que a Esquadra publicou que as informações do IRB não estavam corretas e que, enfim, que a empresa teria problemas e tal. E aí o IRB rebateu essas acusações e falou que não, justificou numa carta aos acionistas, falando que não era nada daquilo que a Esquadra estava alegando. As ações caíram um pouco, mas tudo se estabilizou. Um tempo depois, tudo isso em um mês, tá, gente? Nos últimos 30 dias. Um tempo depois, saiu uma lista de investidores. Os investidores que têm até 5%, não precisa ser divulgado, né, o nome de cada um, mas parece que essa lista aí, do nada, vazou, e o Warren Buffett estaria nessa lista, né, de que ele é um dos investidores do IRB. Com essa informação, as ações já subiram um pouco, porque, poxa, se o investidor aí
mais, entre aspas, qualificado do mundo tá apostando no IRB, também vou apostar, né? Quem sou eu para falar que a empresa não é boa, né? Se não bastasse isso, tempos depois, poucos dias depois, saiu uma informação, não se sabe de quem, que ele estaria aumentando a posição dele, que ele iria comprar mais ações da empresa. Ou seja, eu estou apostando tanto no IRB que eu vou comprar mais ações. E aí as ações subiram, porque, de novo, o que sinaliza para o mercado? Se ele está investindo, eu vou investir também. E aí, pasmem, na terça-feira à noite, ele viu essas notícias, né? Óbvio, né? Nós estamos num mundo globalizado, com acesso aí on time das informações do mundo inteiro, e falou: não, eu não sou acionista do IRB e não pretendo ser. Gente, aí degringolou tudo. Quem colocou essa informação na lista? E quem que passou a informação que eles ainda iam aumentar a posição, né? Que a empresa dele iria aumentar a posição ali no IRB. Então, assim, teve o problema também de falar que o conselheiro renunciou, o conselheiro formalizou que ia sair, aí o mercado questionou, o IRB falou que não, aí no mesmo dia ou no dia seguinte confirmou a saída. Enfim, teve um monte aí de situações. Eu vou deixar aqui o link do vídeo do Thiago Nigro, quem quer entender melhor sobre o aspecto do mercado financeiro, e uma análise bem simples, bem didática de tudo o que aconteceu, de todo esse imbróglio aí nos últimos 30 dias. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo dele, tá perfeito, tá excelente e tá bem simples de entender, para vocês verem ali o que aconteceu, o porquê que teve essa queda absurda e o que pode vir a acontecer sobre o aspecto do mercado financeiro. Aqui eu tô fazendo uma análise sobre o aspecto do seguro D&O, para vocês entenderem como que atua o seguro nesse momento. Bom, feito esse resumão aí da situação, então, a CVM, eu li uma notícia ontem que, não achei essa informação no site da CVM, tá, gente? Porque tá tudo muito recente. Ontem até a Bovespa estava com estabilidade à noite, quando você entrava nas informações do IRB. A CVM também, eu não sei se estava tendo muito acesso, porque, gente, é um fato histórico isso, né? Essa queda aí de quase 32%. Então, eu não consegui confirmar essa informação, mas eu li no noticiário, não dá nem para falar que uma fonte, né, um jornal, enfim, que a gente pode confiar, que hoje em dia a gente tem que desconfiar de tudo, mas falando que a CVM já instaurou ontem mesmo um processo administrativo sancionador. Então, falando sobre os termos técnicos aí da pólice de D&O, nós temos uma expectativa de sinistro contra os administradores? Não, nós já temos um sinistro, porque se a CVM instaurou um PAS, já é uma reclamação contra os administradores. Parece que a CVM instaurou um PAS contra o diretor-presidente e o diretor financeiro, o CFO, né? Estão dizendo que teria sido ele que vazou essa lista aí, né? Que colocou o nome aí do Warren Buffett para, né, dar um up aí nas ações, mas enfim, não tem ninguém que afirmou isso categoricamente até agora. Digo, alguém que recebeu a lista, né, a própria imprensa. Tem aí algumas pessoas que estão acusando isso, mas enfim, não tem nada confirmado. Então a CVM já instaurou, ou seja, aqui já temos já vai começar os custos de defesa, eles vão ter de contratar advogados e bons advogados para se defender e vão responder esse processo administrativo sancionador. E aí alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas se foi, né, se confirmar que foi o diretor financeiro que vazou essa lista, seria fraude, né, estaria coberto, né, porque ele teria colocado uma informação que ele sabe que não é verdadeira, para manipular aí, para fazer subir o valor das ações. Gente, até que isso seja comprovado, ele tem direito a custos de defesa, tá? Então, se não for ele, se for outro, se for qualquer pessoa ali, qualquer gestor do IRB que fez isso e depois sei lá, podem comprovar que não foi, ninguém de lá de dentro, não sabemos, vamos aguardar aí os desdobramentos. Mas supondo que tenha sido alguém, se for, vai ter de comprovar, tá? Que foi por decisão transitada em julgado ou administrativa ou judicial ou confissão. Então, administrativa, se o processo administrativo sancionador que apura essa situação finalizar falando que não, foi ele que divulgou, né, e, sei lá, ele vai ser inabilitado, vai pagar multa, enfim, as situações ali que acontecer, as penas administrativas, ele já perde a cobertura. Só que assim, para vocês entenderem como funciona, eles vão passar por um processo administrativo sancionador. Dessa decisão
caberá recurso, eles vão poder propor um acordo, né, um termo de compromisso, se eles acharem que é pertinente e se a CVM aceitar. Se não houver acordo, e assim, tendo seguro, gente, esse acordo tem que ser previamente autorizado para a seguradora para ter cobertura, tá? Senão, não vai estar coberto. Bom, esquece a parte do acordo, o procedimento aí administrativo, o processo administrativo sancionador vai rolar, e aí ele foi, por exemplo, alguém foi condenado, né? E aí cabe recurso para o conselhinho, que é o mesmo órgão que avalia os recursos tanto dos processos do Bacen, do Banco Central, quanto da CVM. Depois da decisão do conselhinho, que ele é chamado dessa forma, aí sim vai transitar, e vamos chamar, em julgado essa decisão administrativamente. Dessa decisão, ele poderia entrar com uma ação na Justiça Federal para questionar, dessa decisão pode ter desdobramentos também na Justiça Criminal, porque aí, se a pessoa cometer um crime contra o sistema financeiro, aí ele vai responder criminalmente, e é o Ministério Público que vai entrar com essa ação. Mas se a pessoa que foi condenada administrativamente não cabe mais recurso dessa decisão administrativa, o produto de algumas seguradoras deixa bem claro que acabou a cobertura e ele vai ter de devolver os honorários. Ainda que ele tenha sido absolvido ou que ele faça um acordo com a CVM ou eles, né, as pessoas envolvidas, nada impede do Ministério Público processar e apurar, tá? São esferas diferentes, tá, gente? Então, ainda assim, pode ter uma reclamação aí do Ministério Público. Então, nesse caso, a gente pode ter uma reclamação do Ministério Público e uma reclamação da CVM, tá? É só isso que pode acontecer contra os administradores? Não. Ainda, isso aqui eu tô falando só dos diretores, tá? Ainda assim, eles podem ser processados pelo acionista majoritário, eles podem ser processados por um grupo de acionistas minoritários, porque, gente, o prejuízo só de ontem foi de 8 bilhões de reais. Prejuízo para quem? Para os acionistas. Então, eles podem processar. Peraí, como assim? Foi você que vazou essa informação? Eu fui prejudicado. Ou então, quem que vazou essa informação? Não foi um diretor, mas foi um funcionário? Não tinha fiscalização sobre o que esse funcionário estava fazendo? Enfim, alguém vai ter que ser responsabilizado por essa situação. E aí, eles também podem processar, tá? Sobre o aspecto da apólice, às vezes a apólice, o normal é cobrir ações do tomador contra o segurado, que no caso a própria empresa contra o segurado, acionistas contra o segurado, mas em riscos mais, como posso dizer, em riscos maiores, as seguradoras costumam colocar exclusão de ação de acionista majoritário, então quem tem mais de 15% das ações, se processar os administradores, essa reclamação não está coberta. Tem também exclusão de acionista minoritário, de grupo de acionistas minoritários. Enfim, precisaria entender a apólice, tá, gente? Então, assim, pode ou não estar coberto, mas o fato é, independente de ter cobertura, eles têm esse risco, tá? Os acionistas podem processá-los. No caso da... agora me fugiu o nome da empresa, gente. Bom, na própria Petrobras isso aconteceu, né? Nos Estados Unidos, vários grupos de acionistas processaram os administradores lá. Enfim, lá nos Estados Unidos essa situação é até assim, você já sabe o passo a passo do que vai acontecer. Aqui no Brasil o mercado ainda está, como posso dizer, lá o mercado é muito maior, né, de ações, então o pessoal sabe muito mais como procurar seus direitos e o que fazer para tentar atenuar as perdas aí sofridas em virtude de decisões equivocadas, de atos equivocados ou até possivelmente aí de atos fraudulentos, tá? Bom, então tem os acionistas que também podem processá-los e aí também vai acontecer custos de defesa e eventual condenação. Se tiver cobertura na pólice, ótimo, se não tiver paciência, vão pagar do bolso. Aí nós temos também os conselheiros, uma coisa que eu sempre falo, gente, conselheiro deveria ser a primeira, o membro do conselho deveria ser o primeiro a exigir uma pólice de D&O. Por quê? Pela lei das SAs, o conselheiro, o conselho, ele é obrigado a fiscalizar o que os administradores estão fazendo, né? Aí, claro, se essa lista foi dolosamente vazada, né, foi com uma informação falsa, não tem como o conselho estar lá olhando, né? Não manda esse e-mail, né? Aí não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando do conselho, gente. Se vocês, não sei se vocês viram, mas eles tinham uma questão de bônus
que se as ações do IRB dobrassem de valor entre 2018 e 2021, os diretores iam ganhar 61 milhões de bônus. Isso foi aprovado pelo conselho, tá? E sob o aspecto de boas práticas de governança corporativa, isso não é muito bem uma boa prática de governança corporativa. Por quê? Porque a valorização da ação não significa bons resultados da empresa, tá, gente? Vejam, quando eles anunciaram que Warren Buffett era a investidora, as ações subiram. Então, assim, o fato da ação subir não significa que a empresa está dando lucro ou está dando prejuízo, e a mesma coisa as ações caírem, tá? Pode ter impacto do mercado, por exemplo, o coronavírus. A gente vê que um monte de empresa está sendo impactada, aí o valor de mercado dela por conta do coronavírus. E não tem nada a ver com algumas empresas, isso não tem nada a ver com a gestão dela. É uma questão macro que está impactando na empresa, assim como uma questão macro pode favorecer a empresa. Então, essa questão de valor de ações é muito subjetivo, tá? Não é assim que você avalia se a empresa está tendo ali uma boa gestão, tá? Então, assim, esse tipo de bônus deveria ser pelo resultado da empresa, né? Que o Thiago Nigro até explica muito melhor do que eu no vídeo dele. Então, eles deveriam ter essa vinculação aí pelo resultado da empresa e não pelo resultado das ações, porque o resultado das ações gera um conflito de interesse, né? Então, peraí, eu vou tomar essa decisão aqui, não que é o melhor para a empresa, mas é o melhor para fazer as ações subirem, vai passar uma imagem para o mercado que vai dar um up aí nas ações e eu vou ganhar um bônus, né? Então, na governança corporativa, a gente busca ali os princípios, né, de boa prática de governança corporativa, é a perenidade da empresa. Então, assim, quais são as melhores decisões para a continuidade, para o resultado da empresa e não para o resultado dos diretores, né? E retomando, quem aprovou isso, né? Quem aprovou essa situação que poderia gerar um conflito de interesse? O conselho, tá? Então, o conselho pode eventualmente ser questionado, né? E ser questionado aí, quando acontece uma situação dessa, aí eu falo que o pessoal levanta o tapete e vão ver tudo que tem embaixo do tapete. E aí pode aparecer até outras situações que os conselheiros nem agiram dolosamente, às vezes foi uma coisa que passou batido e tal, e às vezes vão até ser absolvidos de fato, mas terá custos de defesa, né? Vão ter de se defender, se eventualmente tiver processo da CVM, administrativo sancionador. Então, assim, vejam como um evento, aí no caso, o que eu chamo de um evento é a confirmação do Warren Buffett que ele não é investidor do IBR, não pretende ser. Vejam como esse evento desencadeou e pode desencadear uma série de reclamações contra os administradores e contra os conselheiros, porque em virtude desse evento podem ir puxando um monte de outras coisas aí, que peraí, mas isso aqui então talvez o que a esquadra alegou faça sentido, tá? Gente, essa situação de agora do Warren Buffett não confirma o relatório da esquadra, tá? São situações ali que tá acontecendo na mesma linha temporal, mas é uma série de questões aí que o IRB está envolvido, mas isso aqui não necessariamente confirma aquilo. Mas a questão de ter um problema aqui, peraí, vamos ver se aqueles problemas ali fazem mais sentido, tá? Então é isso, gente. Eu quis dar um panorama para vocês sobre como um evento pode gerar uma série de complicações contra os administradores. Uma coisa muito importante, tá, gente? Independente de ter administradores que cometeram fraude, às vezes um só, ou às vezes não foi fraude, alguém foi omisso, foi negligente, enfim, ainda que tenha uma pessoa que cometeu fraude, essa fraude aqui pode causar a responsabilização de várias outras que foram negligentes, omissas ou que não observaram o que ele estava fazendo. Então, o D&O, se você está pensando, tá vendo? Eles cometeram a fraude e aí o D&O vai cobrir, vai pagar custos de defesa, eles vão poder pagar os melhores advogados para se daí acabar em pizza. Não, gente, não é esse o objetivo da pólice, tá? O objetivo da pólice é proteger aquele administrador que estava de boa fé e que acabou respingando nele. Ou que ele vai precisar se defender, só se defender, ou que eventualmente vai ter uma condenação pela questão da omissão, da culpa, né, que faltou ele ser diligente, enfim. Então, o D&O serve para isso. E nessas situações, gente, muita gente acaba respondendo, até os órgãos, o Ministério Público ver realmente quem que ali tinha culpa. Às vezes um monte de gente vai
vai ser denunciado, vários administradores, vários conselheiros, para ver ali realmente quem tem culpa no cartório ou quem tinha obrigação de fiscalizar. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o conselho. O conselho, todos os conselheiros respondem pela decisão que foi tomada no conselho. Ah, mas e se ele foi contra? Ele tem de ter formalizado, feito constar em ata que ele foi contra aquela decisão da maioria, para ele se eximir de responsabilidade. Se ele só falou ali, ah, não, eu acho que esse bônus aí não é legal, mas não constou em ata, vai ser responsabilizado também. Ok? Se você ficar com alguma dúvida sobre isso, sobre J&O Capital Aberto, enfim, deixa seu comentário aqui no vídeo e assista um vídeo do Thiago Nigro, que tá muito bom, e vocês vão entender sobre o aspecto do mercado financeiro, tudo isso que tá acontecendo aí com o IRB.